Fala galera, beleza? Tudo bem com você? Chegamos aqui para mais um assunto sobre o Brasil Império. Já falamos sobre o primeiro reinado, já falamos sobre o período regencial e hoje vamos entrar numa das grandes fases, a fase final do Império Brasileiro, que é o segundo reinado. Você viu comigo que Dom Pedro I foi embora para Portugal e deixou o seu filho aqui ainda pequeno, Pedro de Alcântara, menor de idade. Foi aí que surgiu o período regencial. Durante o período regencial, Dom Pedro de Alcântara, Pedro II, foi criado aqui no Brasil e preparado para assumir o trono. E ele vai assumir o trono diante do chamado golpe da maioridade. Você viu comigo aqui. Araújo Lima comandava o país, era o regente. E aí os progressistas ou liberais organizaram um golpe para tirar Araújo Lima do poder, para frear o regresso conservador e estabelecer a continuidade do avanço liberal. A ideia era colocar Dom Pedro II no trono, ou, na época, conhecido como Pedro de Alcântara. Organizaram uma proposta para a Assembleia, pediram à Assembleia para emancipar Dom Pedro II e a Assembleia aprovou e colocou Dom Pedro II no trono, Pedro de Alcântara no trono, e assim ele foi coroado em 1840. Pedro de Alcântara, após o chamado golpe da maioridade, foi emancipado e colocado no trono. Nasce aí o que a gente conhece como o Segundo Reinado. O Segundo Reinado, que foi de 1840 até 1889, é o período do Segundo Reinado. E a partir daqui, nós vamos ver as principais características desse período. Muitas coisas aconteceram no Brasil nesse período, mas eu quero falar sobre algumas delas com você, ok? A primeira é a formação do primeiro ministério. Pedro II precisa montar o seu gabinete ministerial. Os seus ministros, ministro da Justiça, ministro da Fazenda, enfim, ele precisa escolher os seus ministros. E quando ele foi compor o seu primeiro ministério, esse ministério passou a ser chamado de o Ministério dos Irmãos. Mas, Wagner, por que Ministério dos Irmãos? Porque ele escolheu dois grupos de irmãos, os irmãos Andrada e os irmãos Cavalcante, para comporem esse ministério. E por esses dois grupos de irmãos comporem o primeiro ministério do Segundo Reinado, esse ministério ficou conhecido como o Ministério dos Irmãos, irmãos Andrada e os irmãos Cavalcante, duas famílias que representavam o grupo político dos liberais, ok? Então, o primeiro ministério de Dom Pedro II ficou conhecido como Ministério dos Irmãos e era um ministério composto por políticos liberais. Abre um parênteses aqui. Você viu comigo, em algumas aulas atrás, na primeira aula sobre o período regencial, que quando nós entramos no Segundo Reinado, entraram o Partido Liberal e o Partido Conservador. Ao longo do Segundo Reinado, Dom Pedro II vai montar vários gabinetes ministeriais. Ora, ele monta um gabinete com políticos liberais e outrora ele monta gabinetes com políticos conservadores. Durante todo o Segundo Reinado, nós vamos ter gabinetes liberais, gabinetes conservadores, gabinetes liberais, gabinetes conservadores. A maior parte dos gabinetes montados foram gabinetes liberais, políticos liberais. A maior parte era composto por políticos liberais. Agora, aqueles gabinetes que ficavam mais tempo junto com Dom Pedro, esses eram os gabinetes conservadores. O maior número de gabinetes eram liberais, mas aqueles que tinham mais tempo, que ficavam mais tempo ao lado do imperador, esses eram os conservadores. Beleza? Fecha parêntese, vem comigo. Então, esse foi o primeiro ministério montado por Dom Pedro, o Ministério dos Irmãos. Ou seja, os liberais organizaram um golpe para botar Dom Pedro no trono. Tiraram Araújo Lima, o conservador, e botaram Dom Pedro no trono. Quando Dom Pedro sobe ao trono, honra a força que os liberais fizeram para colocá-lo no trono. E aí Dom Pedro vai,
e montam um ministério, um gabinete ministerial liberal. Beleza? É o gabinete dos irmãos Andrada e o gabinete dos irmãos Cavalcante. O gabinete ou o ministério dos irmãos. Beleza? Outra informação importante é sobre a primeira eleição do segundo reinado. Dom Pedro sobe ao trono e já no ano de 1840 vai ter que ser organizada uma eleição para a montagem de um gabinete, de uma assembleia. Ou seja, tem que haver a escolha de deputados para comporem uma assembleia. Foi aí que surgiu a primeira eleição do segundo reinado. A primeira eleição do segundo reinado, que também teve nome, hein, galera? O primeiro ministério do segundo reinado era o Ministério dos Irmãos. A primeira eleição do segundo reinado ficou conhecido como a eleição do cacete. Lógico que essa eleição ela vai ser palco de uma disputa política entre os principais grupos, o Partido Liberal e o Partido Conservador. São os partidos que vão disputar a primeira eleição do segundo reinado. E aí, o que é importante a gente entender aqui? Os liberais organizaram o golpe da maioridade e colocaram Dom Pedro no trono. Os liberais agora têm o ministério e eles agora querem ter maioria na Assembleia. Para isso, para terem o domínio político completo do Brasil, os liberais decidiram usar a violência para vencer as eleições. Contrataram capangas, colocaram nos lugares de votação e obrigavam as pessoas a votarem nos seus candidatos, os candidatos do Partido Liberal. Aquele que não votasse no candidato do Partido Liberal tomava um pau. E por essa violência, pelo uso da violência para vencer essa eleição, essa primeira eleição do segundo reinado ficou conhecida como a eleição do cacete. Mas os anos passaram, os liberais venceram e colocaram maioria para dentro da Assembleia. Só que 2 anos depois, um novo gabinete ministerial, diz a história, foi montado. E esse novo gabinete ministerial era composto por políticos conservadores. E esse gabinete ministerial foi lá e pediu ao imperador que invalidasse a eleição do cacete, porque a eleição do cacete ocorreu diante da forte violência e irregularidade dos liberais. Diante disso, 2 anos depois, como pedido desse novo gabinete ministerial, o imperador, entendendo que houve ilegalidade na eleição do cacete, vai anular essa eleição. O resultado da eleição do cacete, 2 anos depois, foi anulado. Vai ter que ocorrer uma nova eleição para a formação de uma nova Assembleia. Quem não gosta nada disso, óbvio, são os liberais. Os liberais perderam o ministério, porque agora o ministério é formado por conservadores. E agora, os liberais também perderam a Assembleia, porque vai ter que ocorrer uma nova eleição. Resultado, eles se revoltam, fazendo explodir o que a história chama de a Revolta Liberal de 1842. Wagner, o que foi a Revolta Liberal de 1842? Foi uma revolta de políticos do Partido Liberal que não aceitaram perder o poder político no Brasil. Perderam o ministério e agora perderam a Assembleia. Resultado? Lá em São Paulo se levanta Diogo Feijó, aquele que foi regente, o regente Feijó. Então, organizam uma revolta lá em São Paulo contra a anulação da eleição do cacete. Em Minas Gerais, Teófilo Otoni também se levanta, pedindo para que a eleição não fosse anulada, porque senão
os liberais perderiam os seus representantes na Assembleia. Para resolver esse problema, Dom Pedro II enviou para São Paulo e Minas Gerais Luiz Alves de Lima e Silva, o chamado Caxias. Mais uma vez, Caxias agindo. Talvez aí a gente consiga entender por que Caxias ficou conhecido na história como o pacificador. É isso aí, galera. Caxias, Luiz Alves de Lima e Silva, era sempre chamado pelo imperador Dom Pedro II para pacificar regiões que estavam com revoltas. Assim foi na Revolução Farroupilha, assim foi na Balaiada e assim também vai ser na Revolta Liberal de 1842. Ou seja, se você chegar na sua prova e pegar uma questão pedindo para você sobre as revoltas que Caxias contribuiu para pacificar as regiões, foram a Farroupilha, a Balaiada e também a Revolta Liberal de 1842. Pegou? Segura essa aí. Bom, além do primeiro ministério, além da primeira eleição, além da Revolta Liberal, nós temos também uma outra informação interessante aqui. Olha só, é a formação do Gabinete de Conciliação do Marquês do Paraná. O Marquês do Paraná, aproveitando-se da sua boa relação entre os políticos liberais e também os conservadores, chama os representantes desses dois partidos, liberal e conservador, para fazer um grande acordo. E o que ele acordou? Ora, liberais, quando vocês estiverem governando junto com o imperador, vocês vão dar uma moral para os conservadores. Conservadores, quando vocês estiverem governando junto com o imperador, seja tendo ministério, seja tendo maioria na Assembleia, vocês vão ajudar também os liberais. Quando o liberal está no poder, ajuda o conservador. Quando o conservador está no poder, ajuda o liberal. Com esse grande acordo, os dois partidos decidem governar juntos, num evento que ficou conhecido na história como a chamada Era da Conciliação. O que foi a Era da Conciliação? Foi esse grande acordo feito entre liberais e conservadores no segundo reinado para governarem juntos. Quando um estiver no poder, vai ajudar o outro. Um outro fato importante também ocorrido no segundo reinado foi isso aqui, ó. Dom Pedro II decidiu criar um cargo, o cargo de presidente do Conselho de Ministros. Dom Pedro escolhia os seus próprios ministros, só que agora ele decidiu mudar. Ele vai entregar nas mãos do mais votado nas eleições, daquele que recebeu mais votos, daquele que representa o partido vencedor, seja um liberal ou um conservador. Ele vai entregar na mão desse cara o direito de montar o gabinete ministerial do Império, escolher os ministros do Império. Esse cara que no segundo reinado, que no reinado de Dom Pedro II, vai escolher os ministros de Dom Pedro, vai ficar conhecido como o presidente do Conselho de Ministros, ou popularmente conhecido no Brasil como o primeiro-ministro. Quando Dom Pedro cria o cargo de presidente do Conselho de Ministros, para que esse cara escolha os ministros do Império, automaticamente ele passa a ser chamado pelo Brasil de o primeiro-ministro. E a comparação foi inevitável. Comparação com o quê, Wagner? Ora, com o primeiro-ministro britânico, com o primeiro-ministro inglês. É isso. Lá na Inglaterra, eles também têm o seu primeiro-ministro, só que lá o primeiro-ministro é diferente desse primeiro-ministro aqui do Brasil. Na Inglaterra, o primeiro-ministro é diferente desse primeiro-ministro aqui do Brasil. O primeiro-ministro do Brasil somente vai montar o gabinete ministerial.
o primeiro-ministro da Inglaterra, ele vai contribuir, ele vai governar o país. E por esse primeiro-ministro, por esse modelo introduzido no Brasil ser diferente do modelo inglês, esse modelo do Brasil ficou conhecido como o parlamentarismo às avessas. Mas por que, Wagner? Porque na Inglaterra, esse modelo no qual um primeiro-ministro governa é chamado de parlamentarismo. Então, aqui no Brasil, como nós tínhamos também um primeiro-ministro, dizia-se, no Brasil agora tem um parlamentarismo, só que é diferente do modelo inglês. Lá, o primeiro-ministro governa. Aqui, ele só monta o gabinete ministerial. Ou seja, aqui no Brasil, o parlamentarismo é ao contrário. O parlamentarismo é às avessas. É diferente, é ao contrário do modelo utilizado na Europa. Como ficou conhecida a experiência parlamentarista no segundo reinado? O parlamentarismo às avessas. Beleza? Avançando em outro ponto importantíssimo aqui no segundo reinado, é a última grande revolta interna do Império. Ora, você viu comigo aqui que desde o primeiro reinado o Brasil foi palco de grandes revoltas, aonde a última grande revolta do Império vai ser essa aqui, ó. Vai ser a Revolução Praieira, que ocorreu em 1848, aqui, galera, Pernambuco. Foi aonde rolou a última grande revolta interna do Império Brasileiro. Uma revolta que tinha como proposta a instalação de uma república lá em Pernambuco. Uma revolta que tinha como proposta dar mais liberdade, seja liberdade de imprensa, seja liberdade de religião, ou seja, liberdade religiosa, né? Liberdade de trabalho, enfim. A chamada Revolução Praieira tinha como proposta gerar em Pernambuco para o seu povo uma maior liberdade. Liberdade que eles não tinham, estando ligados ao Império Brasileiro. Outra questão interessante é a questão do comércio. Segundo eles, o comércio, principalmente o comércio varejo de Pernambuco, era dominado por portugueses. Para eles, esse comércio tinha que ser entregue na mão de brasileiros. A Revolução Praieira tinha essas propostas e muitas outras, que inclusive foram compiladas, organizadas em um documento chamado de o Manifesto ao Mundo. Mestre, o que foi o Manifesto ao Mundo? O Manifesto ao Mundo foi um documento produzido pelos membros da Revolução Praieira para expressar para Pernambuco, para a população de Pernambuco, as ideias de um Pernambuco melhor, as ideias de revolução, as ideias de liberdade para Pernambuco. Esse documento, chamado Manifesto ao Mundo, foi publicado em um jornal para que todos pudessem ter acesso, o chamado jornal O Diário Novo. Esse jornal, O Diário Novo, tinha como um dos seus jornalistas o Borges da Fonseca, que era simplesmente um dos líderes da Revolução Praieira. E aí Borges da Fonseca pega esse documento que tinha as ideias da Revolução Praieira e publica no jornal Diário Novo para que todos possam conhecer as ideias da Revolução, ok? Além de Borges da Fonseca, a Revolução Praieira também tinha um militar, um líder militar. Esse era Pedro Ivo. A proposta desses caras, tornar Pernambuco um lugar independente, uma república, um novo país. A Revolução Praieira ficou conhecida na história como uma revolta liberal no Nordeste brasileiro, lá em Pernambuco. Só que, assim como as outras revoltas, a Revolução Praieira também não foi à frente. Diz a história que Dom Pedro II reuniu tropas, marchou sobre Pernambuco e mandou prender e acabar com o movimento de revolta lá em Pernambuco, levando ao fim a Revolução Praieira.
um movimento que tinha como objetivo libertar Pernambuco, proclamar a independência de Pernambuco, instalando lá uma república, ou seja, uma revolta liberal em Pernambuco que, mais uma vez, como todas as outras revoltas, foi sufocada aqui no Brasil, morrendo assim a última grande revolta interna do Império Brasileiro. Beleza, galera? Mas, mestre, acaba por aí o segundo reinado? Não, só estamos começando. Ainda tem muita coisa para ver. Esse período é muito longo e a gente não pode deixar de falar sobre outros assuntos importantes que você vai poder ver lá no seu concurso. Então, para a gente afiar essa espada e cravar nessa vaga e vencer, não sai daí não, hein? Toma uma água, dá uma respirada, come alguma coisa e volta comigo para o próximo vídeo para a gente falar um pouquinho mais sobre o segundo reinado brasileiro. Forte abraço, fé na missão, Brasil, tchau!